Olá, seja bem-vindo a um novo braço do programa Neurointelecto 4.0. E esse vídeo que você vai assistir agora, esse vídeo contará muitas histórias. Contará histórias sobre um curso que traz uma infinidade de informações e conhecimento. Ele vem sendo construído ao longo de muitos anos. E nós vamos juntos descobrir que heróis existem sim. Você vai se dar conta em pouco tempo quem são esses heróis. E eu vou contar tudo, como tudo começou nesse programa e até onde nós podemos chegar. Eu, você e toda a nossa sociedade. Então seja bem-vindo ao Família do Futuro, uma apresentação que vai gerar impacto e transformação. Muito impacto, muita transformação. E a parte 1 eu vou começar contando grandes histórias. Para a gente não perder muito tempo, eu quero mostrar aqui a foto da minha filha. E eu sou responsável pela formação, pela construção mental dessa criança. Ela está dentro da minha área de atuação. Quantas crianças estão dentro da área de atuação de tantos outros por aí? Imagine se nós pudermos estar bem desse sentido. E eu quero contar que a alegria e o sofrimento não são obras do acaso. Simplesmente não acontecem de lá para cá. São resultados criados e trabalhados por nós dentro da nossa mentalidade, isto é, fruto das escolhas do nosso pensamento. É a maneira como nós pensamos a vida que vai gerar as emoções, que vão gerar os processos todos de sofrimento e dor. E isso eu preciso ensinar para minha filha e pensei passar esses pensamentos para as pessoas no futuro. Eu recebi certa vez esse bilhetinho, o mundo precisa de loucos, loucos uns pelos outros, e eu respondi imediatamente que a parte do mundo que dá certo é que esses loucos existem sim, falta apenas alguns mais pirados que tentem organizar essa turma. Então esse instituto foi montado, todo esse protocolo foi montado para todos nós entendermos os problemas que estão acontecendo no mundo, os sofrimentos, as dores precisam ser trabalhadas. E eu começo falando que o mundo só pode ser melhor a partir de você. Veja, eu sou médico obstetra, eu vejo crianças nascerem quase todos os dias. Está aqui uma foto em homenagem ao meu pai, que eu fiz junto com ele, nós 34 anos trabalhando, fazendo obstetrícia, trazendo crianças a nascer. Eu digo que eu não sou obstetra, eu ajudo crianças a nascerem, ajudo, eu abro a porta do céu para essas crianças e eu vou afirmar para você que eu nunca vi nascer um bandido. Eu vejo nascer uma criança que está ali na minha mão, uma olhadinha, que está ali, preparada para iniciar uma nova jornada, que foi preparada durante 9 meses, está ali pronta para o começo da jornada. Mas ela vai montar uma mentalidade, construir uma mentalidade. Portanto, quando nasce uma criança, nós temos uma janela de oportunidade, que é ajudar essa criança a construir uma mentalidade melhor. Como será a história dessa criança? Se ela nascer no meio de uma família de pessoas nervosas, ansiosas, medrosas, como é que ela vai crescer? Que tipo de mentalidade ela vai ser construída? Então eu detectei ao longo dos anos, ao longo do tempo, problemas nas famílias. Conhece você pessoas com insegurança, com incertezas, com falta de direção? Conhece você pessoas que se desentendem, que brigam muito por imaturidade? Aliás, a maioria das brigas são provocadas por imaturidade. Como consequência disso, divórcio, sofrimento nas relações? Muito bem, alimentação inadequada, gerando consequências, doenças importantes na nossa vida, que estão invadindo o nosso mundo todo. Falta de diálogo e compreensão sobre sexo e sexualidade. Meninas que chegam no meu consultório, meninas grandes, 16, 17 anos de idade, que vêm muitas vezes com a mãe, e a mãe quer explicar a consulta no lugar da filha, quer dizer, um desentendimento da biologia desde a puberdade, crises com perdas de sonhos. Quantos jovens estão pela rua, quantas pessoas estão sem saber o que fazer, e eu não falo só de jovens não, idosos que até tiram a vida muitas vezes porque não tem mais sonhos, não tem mais pelo que lutar, e eu mostro que você pode estar no último dia da tua vida, nem que seja deixar um legado, você tem muito ainda pelo que lutar. Tudo isso mal trabalhado, traumas produzindo medo e solidão e, no final, um afastamento espiritual progressivo. Isto é, não estamos bem, de fato. O nosso mundo tem vários problemas. São outros, talvez muitos mais, não sei, mas eu centralizei aqui. Então, o que eu vou contar a partir de agora é como que eu cheguei até aqui. Por que eu estou hoje aqui na tua frente, gravando esse vídeo? Por que todo esse programa, esse projeto foi montado? Então, eu vou tirar daqui e vou mostrar eu, em 1999, com 39 anos, hipertenso, pré-diabético, deprimido, cansado, eu estava triste, frustrado e totalmente sem perspectiva. Mas veja, essa minha vida conturbada por uma série de problemas que aconteciam ali, trazendo sofrimento, eu estava aqui, nesse momento, nessa foto, até brincando com esse chapéu, eu entrei numa loja na Argentina, que eu estava no Congresso Mundial de Ultrassom, e saiu essa foto, mas olha a minha carinha de felicidade, veja se eu estava bem nesse momento.
Eu não estava, mas meu consultório estava cheio, as projeções da minha especialidade, tudo que eu estava fazendo, criando e resolvendo com medicina fetal, gestação de alto risco, era muita coisa legal acontecendo, mas a minha carinha não estava correspondendo ao que eu estava passando. E não devia ser assim. E não devia ser assim para ninguém, cada um tem sua história, cada um tem seus problemas, e o fato é que precisava de ordem. E um dia eu decidi, eu cheguei a marcar uma cirurgia bariátrica, mas não fiz. Um dia eu decidi que eu ia mudar minha vida. E consegui, com muita atividade física, consegui, enfim, num processo, comecei a perder bastante peso. Eu estava com 120 quilos aqui, cheguei a perder 20. Então eu ficava ali 98, 99, às vezes 95, e estava já fazendo corridas de rua, até que um dia eu fui correr com uma sobrinha. Eu então já com 43 anos e ela com 17 anos de idade. Eu fui correr na velocidade dela, me achando, e eu estava dando conta, porém, na hora que eu terminei, inclusive tem uma foto nossa, eu suado, ela suada, naquela fotografia eu estava com um derrame no joelho, e esse derrame do joelho me tirou da atividade física. Consequentemente, para quem já tem um corpo assim, eu comecei a engordar imediatamente. Aquilo me deixou muito angustiado, muito triste, e de fato voltei a ficar cada vez pior. E eu estava buscando uma saída que eu não conseguia correr, eu não conseguia fazer uma atividade física pela minha lesão no joelho. E um dia chegou uma senhora no meu consultório me oferecendo alguns produtos de nutrição. A minha primeira reação foi absurdamente negativa. Porém, depois eu pensei, eu estou precisando tanto disso, olha como é que a vida monta as coisas para a gente. E eu falei, eu vou experimentar. Experimentando, eu em 45 dias eu perdi 17 quilos, corrigi meu problema no joelho, eu voltei a praticar atividade física e cheguei a 78 quilos. Eu perdi 43 quilos durante todo aquele processo. Isso fez eu olhar a vida de maneira diferente. Falei, nossa, se eu posso, quantas pessoas podem fazer? E aí, em agradecimento àquelas pessoas, eu montei uma palestra chamada Alimentos, Vida e Saúde. E passei a dar essas palestras todos os meses para aquelas pessoas, porque eu vi, não adianta só você tomar suplementos, você tem que corrigir aspectos emocionais, aspectos nutricionais da tua vida, que você não sabe. Fiz até depois uma pós-graduação em nutrologia, não para atender, mas para ter cada vez mais conhecimento. Muito bem. O que estava acontecendo é que eu corrigi fisicamente o meu corpo, mas eu estava para me divorciar. A minha relação de casal era péssima. E como várias outras coisas de várias pessoas que podem se identificar comigo, as pessoas sofrem na vida. Mas eu estudei muito, eu fiz pós-graduação em psicomotricidade relacional, curso em terapia familiar sistêmica, qualidade de vida, tantos estudos e livros e treinamentos para tentar ajudar o meu casamento. Eu sou uma pessoa que eu casei para casar uma vez só, para realmente decidir aquilo de uma maneira mais adequada possível. E eu percebi que essas pessoas produziam um pouco, ou muitas vezes não produziam porque também estavam sofrendo. Não tive dúvida. Isso aconteceu Alimentos para a Vida em agosto de 2003 e eu montei uma apresentação Amor, Cérebros e Escolhas para tratar daquelas famílias que estavam sofrendo. E começou a ter um resultado muito bacana. Para você ter ideia, ao longo do tempo, 4 casais que estavam divorciados voltaram porque me assistiram. Tem esses testemunhos, depoimentos, vieram até consultar comigo para mostrar revoluções que isso aqui fez na vida deles. Muito bem, e eu como estava trabalhando com pessoas que estavam atuando numa área de vendas, e eu como médico, simplesmente olhava aquelas pessoas sofrendo, carentes de direção, e montei uma apresentação chamada Sonhos, Desafios e Expectativas. Para mim, particularmente, é uma que eu mais gosto, para você colocar o sonho na vida de alguém e mostrar essas expectativas todas. Partindo dali, uma apresentação, eu comecei a gostar da brincadeira de montar palestra, Você, Ciência e Espiritualidade, não demorou muito. E montei essa espiritualidade muito bem, eu estava feliz com 4 apresentações. Até que um dia, uma psicóloga me pediu para montar uma apresentação sobre sexo e sexualidade para um grupo de evangélicos. E eu imediatamente respondi que não ia fazer aquilo. Não ia fazer porque se eu fosse fazer uma apresentação do que eu penso sobre sexo e sexualidade, não ia dar muito certo. E fui embora, dei aquele não para ela e fui embora, e era um sábado, eu fui fazer um parto, e eu lembro que era um sábado e naquele dia estava tendo na rádio, enquanto estava no carro, um debate sobre ciência, filosofia e religião. É curioso como o universo vai trazendo as coisas para você e tentando te dar algumas respostas. E a partir dali eu vi que eu falo nas minhas apresentações, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho uma obrigação de provocar você com alguns fatos, com algum conhecimento e provocar as pessoas, e aceitei o desafio. Falei para ela, eu vou sim, e montei Sexo, Família e Sociedade. Tem sido uma revolução dentro do meu consultório, na vida das pessoas, resgatando o diálogo entre pais e filhos, quando se passa a compreender o que acontece com a vida dos outros. Muito bem,
Eu já estava satisfeito, já estava até montando workshops de final de semana em hotéis, nunca cobrei nada por isso, aliás, para não ser mentiroso, até hoje umas 3 empresas haviam me pago para poder dar alguma palestra, mas enfim, eu sempre fiz essas apresentações com prazer para dar um retorno para a sociedade, até dos benefícios que eu havia recebido. E uma vez um terapeuta falou para mim, por que você não monta uma palestra sobre ansiedade? Está tão famoso, todo mundo fala de ansiedade e o mundo está sofrendo por isso, sim. Eu pensei, sim, com todas essas coisas mal resolvidas, gera sim problemas, mas eu vou mostrar o que eu penso sobre ansiedade. Então eu montei trauma, depressão e ansiedade, tentando mostrar o nosso despreparo em todos esses aspectos. Até ali estava tudo certo, eu estava satisfeito. Porém, um dia, caminhando com um amigo, ele viu uma pintura de uma casa cinza e eu vi lilás. E nós não entramos em discussão. E não entrando em discussão, eu comecei a pensar por que algumas pessoas enxergam a vida de uma maneira e outras pessoas enxergam de outras. E comecei a avaliar que se a minha primeira apresentação eu já colocava o casal junto, eu precisava trabalhar um pouco os indivíduos em separado. Como que eles constroem as verdades deles e montei verdade, realidade e insanidade, porque eu tenho uma verdade e você tem outra, são as experiências da vida e eu vou mostrar exatamente como nós construímos isso e com essas verdades diferentes nós montamos uma realidade muitas vezes insana. E eu falei, show, ficou uma palestra muito bonita, escrevi um livro, está tudo certo. Só que, mais uma coisa aconteceu. A minha esposa chegou para mim e falou, você fala tanto sobre cérebro, sobre neurônio, você mostra de uma maneira tão didática, tão fácil de entender o funcionamento do nosso cérebro, da nossa caixa, como que nós construímos os pensamentos, emoções e trabalhamos por isso, monta uma palestra sobre superconsciência, visão e futuro, que você fala tanto sobre isso, visão e futuro do nosso lobo frontal, que nós precisamos sentar no nosso cockpit da vida, que é o nosso cérebro, e estar no comando para trabalhar tudo isso. Pronto, estava tudo feito. Então, em fevereiro de 2018, eu encerrei esse projeto na construção das apresentações, e eu resolvi colocar uma ordem. E essa ordem ficou exatamente assim, porque eu vou falando desde o teu cérebro, como funciona, até o teu espírito, passando pelas principais fases da humanidade. Isso, se foi capaz de fazer uma transformação na minha vida, ele é capaz de fazer transformação para muita gente. E essa ordem é importante, então foi construído o curso Família do Futuro. Agora veja bem, isso é importante, esse jogo que eu construí também, para poder exercitar esses conceitos. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele. O fato é que você tem que saber hoje que se funcionou para mim, pode funcionar para muita gente. Eu ia fazer uma cirurgia bariátrica. Eu estava deprimido, angustiado, minha vida estava um inferno, porque a gente pensa totalmente na profissão e esquece do resto. Como que eu posso reequilibrar? Como eu posso trazer ordem para aquilo? Então, se funcionou para mim e para muita gente, funcionar para muito mais. Por isso está aqui o programa Família do Futuro. Qual que é o objetivo nosso principal? Provocar. Provocar o quê? A reflexão. Único. Esse programa não trata de capacitar. Você pode refletir tanto e vai querer se capacitar em algumas coisas na vida, é muito legal. Mas o que eu quero, única coisa, é provocar reflexão por meio de quem? Do pensamento. É o nosso pensamento que vive no passado, no presente e no futuro, que vai gerar o quê? As emoções. E essas emoções são os grandes motores do nosso jato, são as turbinas que movem a gente para frente. Então, se as turbinas estão sem direção, quem é que dá direção? A superconsciência, a visão do futuro. Então, tudo isso aqui tem uma lógica a ser seguida para ser compreendida. Então, eu vou repetir agora. Se eu sou médico obstetra e vejo crianças nascerem, vamos tirar aquilo ali, que eu nunca vi nascer um bandido. Pergunta que eu quero fazer, quanto custa a reconstrução de uma vida? Quanto custa a transformação de uma vida? O que nós podemos fazer para que isso aconteça? Só você poderá responder. Então, nós vamos então para a segunda parte, quando eu vou falar como alcançar a todos. Então agora vamos falar como alcançar a todos, tentar mostrar as estratégias que eu criei em minha cabeça e aos poucos fui organizando para que essas informações cheguem para todo mundo. E para todo mundo por quê? Porque o mundo melhor só é a partir de você. De que adianta eu me dar bem, as pessoas, alguém se dar bem, se você não está bem? Nós precisamos que todos estejamos juntos e tornar simples o que é importante. Eu já fiz palestras para neurologistas falando do nosso cérebro e a mesma palestra eu fiz para um grupo de pessoas que estavam numa escola pública noturna em processo de alfabetização. E eles conseguiram compreender tanto quanto os neurologistas. Veja, eu não preciso explicar qual área do símbolo que é produzido tal endorfina. Eu preciso explicar outras coisas para você muito importante. O fato é que nós temos famílias, as famílias estão sofrendo, as famílias estão separadas. Então eu pergunto mais uma vez, qual que é o custo de um pai ausente no lar?
Quais são as consequências de tudo isso? Qual que é o custo do infarto, um acidente vascular cerebral, um infarto fulminante aos 35 anos de idade? Eu tive um primo médico que morreu aos 35 anos com infarto. Qual o custo de meninas grávidas aos 12, 13, 14 anos de idade? Muito comum na periferia das grandes cidades. Qual o custo de jovens iniciando nas drogas aos 9, 10, 11, 14, 17 anos, num momento que o cérebro está sendo formado, construindo ligações que vão ser construídas ligações cada vez mais patológicas? E isso é uma realidade científica. Qual o custo de mulheres que sofrem com violência doméstica? E não só as mulheres, os filhos, os próprios maridos, os próprios agressores, todos estão sofrendo. Qual o custo de medicamentos e outros tantos remédios amargos? Eu podia seguir uma lista infinita aqui e todos nós sabemos que existe um problema grave acontecendo lá fora e todos nós temos pressa. Eu tenho pressa de mostrar isso para você, porque você é a pessoa mais importante do universo e eu preciso que você esteja junto. O fato é que o padre Estevão de Medellín soltou algumas frases mestras que eu me conduzo por elas, e é urgente uma estratégia que alcance cada cidadão. E ele mesmo disse outras coisas para frente importantes, porque nós precisamos ter. E eu construí um instrumento para alcançar todo mundo, porque prevenção é se antecipar a ações de fortalecimento. Quando você está forte para alguma coisa, aquela coisa que poderia ser grande já não é tão grande assim. Você começa a percebê-la de maneira diferente. Eu preciso passar essa prevenção que tem que ser universal, segundo ele. Todas as casas, escolas, comunidades, trabalhos, igrejas, governo. E aí, todos têm família, não é verdade? Onde é que começa a família? Uma família começa a se formar na gestação. Nós ainda não somos produtos de laboratório. Então, da gestação até a primeira infância, eu montei um programa, um outro programa para as escolas, para pegar ensino fundamental, ensino médio, as universidades também, nas empresas, porque muitos pais não vão nas escolas assistir, mas agora elas têm uma plataforma para assistir em casa, mesmo assim, patrões e empregados que precisam assistir, toda a comunidade ao redor e o próprio governo. Por incrível que pareça, equipamentos de governo está cheio de pessoas lá dentro que sofrem e têm família. Todos eles vêm para o programa. E esse programa, sendo estimulado dessa maneira, faz uma linguagem quase única, linguagem da reflexão, não de verdades, não me interprete mal, porque todos nós temos famílias. Para ter uma visão rápida, prevenção na gestação e puericultura, eu criei um programa que eu chamei de Gêmeos Fraternos. Por que Gêmeos Fraternos? Porque eu recebo uma mulher no meu consultório com uma capacidade financeira alta, que ela vai viajar para comprar roupa para o neném, estão preparando o quartinho, e ela vai no meu consultório para enxergar a filha dela, que eu simbolicamente chamei de Maria. De uma maneira muito bonita, todo mundo feliz esperando essa gravidez. Eu sei que do outro lado da cidade, você sabe também, tem a mãe do Pedro. Simbolicamente eu chamei de Pedro e Maria. E eles existem sim, eles estão aí por todos os lados. Eu preciso criar um programa que gere consciência um do outro. Então é um programa para casais baseado em prevenção primária. Por quê? Porque essas mentalidades estão sendo construídas, então eu estou com o extintor na base. Maria e Pedro crescem ouvindo sobre a existência um do outro, o que eu chamei de gêmeos fraternos, e vocês vão ver durante todas as outras apresentações, os módulos todos do projeto inteiro, eu falo que nós somos anjos uns dos outros. Então aqui estão os anjos simbólicos, não é uma relação direta. Existe um conceito que é trabalhado até a primeira escola, isto é, durante toda a primeira infância, em oração, desejo e pensamento. Os pais participam do programa Família do Futuro. Para quê? Para que eles possam compreender esses conceitos, refletir sobre os conceitos, porque eles vão construir a mentalidade dos filhos lá para frente. E ao nascer, todos recebem um certificado. As crianças recebem um certificadozinho, mais ou menos escrito assim, para ser colocado na parede do quarto. Eu, Maria, eu, Pedro, durante o desenvolvimento na barriga da mamãe, ajudei e fui ajudado pelo Pedrinho, pela Mariazinha, aquele que vive e mora do outro lado da cidade. Isto é, está ali a Mariazinha, está ali o Pedrinho, qual que é o objetivo? Criar consciência um do outro, enquanto os pais criam uma mentalidade que os filhos vão aprender dessa maturidade, dessa mentalidade. Eu, papai e mamãe, durante o desenvolvimento do nosso maior sonho, ajudamos e fomos ajudados. Veja, ajuda, ajuda, ajuda. Cooperação, colaboração, não apenas mais uma mentalidade de competição. Ajudados para que a nossa sociedade possa viver com mais esperança, com mais justiça e com mais paz. Então eu preciso criar uma consciência de humanidade. E humanidade é baseado muito mais em colaboração, em cooperação, do que em simplesmente competição. Muito bem, saímos da gestante, da primeira infância, vamos para a escola, as crianças vão para a escola. Eu quero já estar lá nas escolas, com o que eu chamei de escolas fraternas.
um programa chamado Pais na Escola, na qual as crianças estão lá, vão aprendendo aos poucos que elas são sim anjos uns dos outros, e todos nós somos, dos professores, de quem cuida na cantina, do porteiro da escola. Então eu vou para escolas públicas e privadas, que sejam no mesmo bairro ou proximidade, e para dar uma palestra presencial. Esse é um programa pontual para famílias do futuro, Pais na Escola, e com um convite para que eles venham para implementar o programa. E esse programa, porque aqueles avós que estão lá em casa possam assistir, todos os módulos estão colocados numa plataforma na internet. O envolvimento de empresas, instituições e na comunidade, como igrejas, comércio, indústria e equipamentos de governo. Quer dizer, você vai ampliando esse projeto para que as pessoas possam criar consciência. Esses pais que eu não consigo alcançar, vamos nas empresas. As empresas sabem que existe um padrão de economia quando se aplica dentro delas um projeto de prevenção. Isto é, uma diminuição, redução de despesas médicas, de faltas ao trabalho, acidentes de trabalho ou mesmo acidentes fora da empresa, uma redução de problemas disciplinares e principalmente custo de relocação. Porque se você manda alguém embora, você tem que treinar alguém para colocar no lugar, isso gera muitos custos. Então, com o programa de prevenção, você tem uma redução e os benefícios financeiros, eu vou trazer 2 exemplos, um da Caterpillar, que fala que para cada real investido num programa, eles tiveram uma economia de R$12, e a própria Delta Airlines, cada dólar investido num programa de prevenção dentro da empresa, resultou uma economia de 27 dólares. E os ganhos são de todos, né? Ganho de produtividade, de inovação, de confiança, felicidade, criatividade, isto é, você está bem, você está feliz para trabalhar. Imagine você que bebeu demais no final de semana, brigou com a esposa, a filha está grávida, ou está com um namorado que você não conhece, o filho está aprontando. Como é que você vai trabalhar numa segunda-feira? Como é que você vai trabalhar naquela semana? Como é que está teu coração? O fato é que aquela situação traz uma economia maior, que vai trazer benefícios financeiros cada vez maiores, com ganhos cada vez maiores para todo mundo. Agora veja bem, por que eu montei isso daqui? Porque todo mundo está falando numa indústria 4.0. Todo mundo falando da tecnologia, dos robôs, das interfaces todas, que nós vamos ter agora uma revolução de uma indústria 4.0. Alguns já falam da indústria 5.0 e assim por diante, já estão viajando. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção é que não me importa uma indústria 4.0 se a gente não tiver uma família 4.0. Essas pessoas vão estar trabalhando nessas indústrias, nessas empresas da nossa sociedade, de um futuro que está batendo na nossa porta. Muito bem, falamos da gestante, falamos das escolas, falamos da parte profissional. 4, prevenção nas comunidades. Eu venho ao longo desses anos dando palestras do que eu chamei de famílias fraternas, em clubes, condomínios, comunidades, instituições, até em órgãos de prefeitura que me chamam. E aí eu falo o quê? Algumas palestras isoladas ou workshop completo. Como eu falei que eu nunca cobrei por essas apresentações, eram dados de coração, os resultados foram crescendo cada vez mais, os resultados de depoimentos, de coisas que vinham, que você podia captar, de depoimentos, de testemunhos, de resultados frente às vidas. Feitos em hotéis, e eu fiz uma brincadeira aqui, e eu falei que era brincadeira, feita em navios, mas como eu mostrei para algumas pessoas viagens fraternas, algumas instituições grandes falaram assim, por que não, né? Por que não? Sim, dá vontade. Já pensou você poder passar 7, 8 dias dentro de um navio, treinando, exercitando reflexão? Mas isso não me importa. Para mim não importa tanto, porque o que importa é o cidadão multiplicador. Isso é fato, isso brota no meu coração pela experiência que eu tenho tido dos retornos de tantas vezes, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então eu volto para o padre Estevão de Medellín, quando ele diz também que governo e sociedade ajudam 100, 800, 1000 pessoas, talvez um pouco mais, um pouco menos, e ele fala que nós somos milhões, e nós somos milhões. O mal, o traficador, entram onde há um buraco, onde há vácuo. E esse programa foi feito para a gente poder atingir todas as casas. Onde houver internet, onde houver a capacidade de chegar a esses vídeos, eles vão estar lá ajudando famílias, ajudando pessoas. Então ele diz que urge uma operação em larga escala, que envolva todos. Eu estou com um projeto para gerar uma operação em larga escala. Então nós estamos mostrando isso, e você vai conhecer ao longo do tempo, a capacidade sim, o poder que tem de gerar resultados. A reconstrução de uma vida já justificaria todo o esforço. Imagine quantos mais a gente pode alcançar. Então, quando eu digo que eu preciso tornar simples o que é importante, eu sempre falo que os meus livros têm 100, 120 páginas. Eu poderia, por uma questão de ego, fazer 600 páginas, enrolar, falar um monte de coisa. E você sabe por que não tem tudo num livro meu? Porque eu não sei tudo, mas tem ali tudo que eu sei.
Então, isso são dados importantes que a gente, quando você torna simples o que é importante, explicar o funcionamento do cérebro de uma maneira que todos se encantam e entendem, é uma coisa que também toca o coração. E aí gerar grupos de estudos sobre cada tema, são 8 temas, e em modelo de workshops, que para levar para comunidades terapêuticas, para menores em conflito com a lei, moradores de rua, presídios, escolas, universidades, igrejas, é para todo mundo, porque, como eu falei, todo mundo tem família, nós não somos filhos de chocadeira, não somos filhos ainda, por enquanto, de uma máquina. E nós temos, mesmo com essas famílias não existam mais, gente, isso é importante entender. A minha mãe já faleceu, mas ela está aqui na minha pele, no meu corpo, em cada célula do meu corpo. A história dela está comigo, a história que eu tenho dela. Ah, mas eu não tive história com meus pais. Você teve uma mãe, teve um pai, você teve antepassados, tem uma energia que segue até onde você está hoje. Então é importante entender que tudo isso a gente vai tratar desses assuntos de maneira mais aprofundada. Aqui nós vamos fazer prevenção então secundária e terciária, porque os danos já aconteceram. Ali eu quero chegar antes na prevenção primária e algumas vezes secundária, alguns problemas que já estejam acontecendo. O fato que o palestrante multiplicador foi uma experiência que eu tive ao longo de todos esses anos, que é pessoas que querem replicar esse projeto com a curiosidade no comando. E eu digo, desejo de sentir-se útil é um dos maiores poderes, uma das maiores mensagens que o universo pode trazer para o nosso coração, para que você possa sorrir e ir para frente, ainda mais sendo reconhecido e respeitado. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso para frente. O fato é que essas reuniões, esses estudos, esses grupos de estudo, têm se mostrado fáceis de aplicar e transformadores. E por isso eu criei um jogo, que eu vou explicar lá para frente, como que ele é montado, como funciona, para que a gente possa treinar todos esses valores o tempo todo. São muitas reuniões a cada vídeo, isto é, eu criei esses vídeos todos, cada módulo, são 8 módulos, eu criei eles inteiros, para que você possa ter lá 1h30, 2 horas de apresentação. Você não assiste um vídeo, um filme de 2 horas, porque não assistir uma palestra que é instigante, que vai fazer você pensar em muitas coisas. Só que depois que você já viu o cômputo total, você tem toda a apresentação fragmentada em pequenos pedaços de 10, 12, 8 minutos, para que você possa aplicar o jogo, aplicar esse treinamento em debates dentro de um grupamento, que pode ser a família ou qualquer grupo fora. O fato é que nós precisamos treinar a nossa inteligência. Inteligência não se constrói do dia para a noite. Nós temos que treinar e assim terminamos mais essa parte e vamos para a parte 3, quando vamos mostrar muitas descobertas, principalmente da vida lá fora e o que eu vim acumulando ao longo de todo esse tempo. Então vamos logo à parte 3, onde eu vou tentar mostrar essas descobertas. E uma das descobertas que eu tive uma sacada legal, porque alguém teve uma sacada melhor ainda, lá nos Estados Unidos, no cinema norte-americano. Olha a feição dessa menina. Menina não, uma mulher, jogos vorazes, uma adulta participando ativamente com objetivos, uma pessoa que acredita em si mesmo e no poder que possui para a vida. Todo ser humano e todo jovem entende isso. E eu vou contar para vocês que eu li uma reportagem do cinema norte-americano falando que eles estão lá dentro dos estúdios proibidos de chamar adolescente de adolescente. São jovens, nunca adolescentes, porque são jovens que têm um poder de acreditar em si mesmo e têm um poder para a construção da própria vida. O fato é que eles estão enchendo cinemas no mundo inteiro foi uma sacada muito grande, desviar do mundo adulto e mostrar que jovens, sim, podem salvar os Estados Unidos, que jovens, sim, podem mudar o mundo com seu poder, com a sua capacidade, habilidade e competência. E eu mostro na palestra Sexo, Família e Sociedade como que nós estamos infantilizando os nossos jovens e quais as consequências de todos os problemas. E o cinema americano teve essa sacada e estão ganhando rios de dinheiro com isso. Olha a feição desta mulher que, de acordo com essa trilogia, que são 3 filmes, o primeiro se chama exatamente porque ela divergiu daquele sistema de educação. No segundo filme, ela se insurgiu contra o sistema com mais outros seres pensantes, jovens pensantes daquela sociedade. E no terceiro, eles convergiram. Para quê? Porque eles precisavam de uma nova sociedade. Então veja que interessante, aqui nesse momento, inclusive nesse terceiro filme, eles se deram conta que eles estavam repetindo alguns erros dos pais, eles precisavam ressignificar, compreender de fato o que estava acontecendo e convergir para trazer a vida para um mundo melhor. Então veja bem, quando eu digo melhor, é aí que está a grande sacada. Não adianta eu ser uma pessoa melhor,
eu preciso ser uma pessoa transformada, eu preciso ter uma sociedade transformada. E por que eu estou dizendo isso? Sentir-se útil, reconhecido e respeitado é uma força muito grande e nós todos precisamos acreditar em nós mesmos e no poder que possuímos para a vida. Então, quando se precisa entender isso de uma maneira real, eu preciso trazer para a realidade e não ficar no cinema. Porque, na realidade, eu estou com uma sala cheia de jovens, daqui no último dia, no último momento de uma palestra que eu dei numa escola pública, noturna, para jovens do ensino médio, e eles estavam lá, todos, sentados, um frio que estava muito grande, eu aqui em Curitiba, com um casaco assistindo, e todos estavam lá dentro. E foi impressionante porque a diretora da escola, quando me chamou para aplicar o programa dos 8 módulos dentro dessa escola, eu ia uma vez por semana, uma das frases que ela falou foi a seguinte, falou, Jacir, eles estão no último ano do ensino médio, eu não queria jogá-los no mundo sem uma informação mais sólida, sem uma informação mais completa do que eles vão encontrar lá fora. E eu falei, tudo bem, eu estou à disposição. E quando é que a gente começa? Ela falou, só tem um problema. Eu não gostaria de contar para eles o dia que vai ter a palestra, porque alunos sabem como é que é. Quando eles sabem que vai ter uma palestra, eles vazam. Então, como não vai ter aula, eles iam falar. Então, nós fizemos assim, em respeito a ela, nós não contamos que dia ia acontecer. Chegou o dia, eu fui lá, no começo foi uma confusão, encheram aquela sala, e de fato eles estavam conversando no começo, e eu percebi que aos poucos, levou uns 20 minutos de palestra, aos poucos eles começaram a se aquietar, e foram prestando atenção naquilo que eu falava. Essa foi a primeira apresentação, eu comecei a achar, nossa, que curioso, que bacana. E ninguém levantou para ir embora. Muito bem. Quando eu cheguei no segundo dia, que foi uma semana depois, quando eu estacionei o carro, alguns jovens estavam saindo da escola, provavelmente para faltar aula. E quando eles me viram, eles voltaram correndo para a escola. Eu estranhei aquilo, fui até a escola. Quando eu entrei, que eu abri a porta da escola, tinham pessoas no corredor, os jovens sorrindo que eu estava lá, já preparando a sala, e muitos deles no telefone chamando pessoas que estavam fora, que iria ter uma palestra com o Dr. Jacir. Eu fiquei encantado com aquilo, encheu a sala e ficou muito bom. Veja, essa foto é do último dia com essa sala cheia. O mais importante para contar para vocês é que muitas coisas aconteceram aqui ao longo desses 8 dias que eu fui apresentar. Um detalhe que a própria diretora dessa escola falou, que essas pessoas, esses jovens que sentaram na frente, eram os mais problemáticos da escola. E o problemático, a gente sabe que é aquele cara que chuta a parede, que bate porta, que sai por quê? Porque ele está reagindo ao mundo, ele está divergindo, insurgindo, ele precisa de ajuda para convergir, ele precisa entender isso no coração dele, nós adultos precisamos ajudá-los nesse processo. E foi muito interessante o que ela falou, e eles não faltavam, estava aqui no último momento, já tinha acabado a palestra, a gente estava conversando algumas coisas a mais, eles estavam lá felizes e comemorando, fora o que eu tenho para falar, de conversas depois. Mas eu preciso passar para eles objetivos. Imagine convergir em quê? Dando objetivos acadêmicos, profissionais, objetivos atléticos para eles, familiares, humanos, objetivos democráticos, mostrar que eles têm direito, sim, à vida, à liberdade e à igualdade, e à segurança, à justiça e ao trabalho, a uma atuação, a uma atividade. Porém, eles têm deveres. E o dever que eu mais chamo a atenção deles são deveres próprios. Eu conto para os jovens, quando eu dou palestras, eu digo que eu arrumo o meu quarto. Eu arrumo o meu quarto, isso é simbolicamente falando, quando você arruma o quarto onde se vive a tua casa, você passa a ter esse poder dentro de você. O que adianta eu querer gritar, o jovem que quer gritar, que quer mudar o mundo, ele não muda a casa dele, não muda o corpo dele. Deveres com a família, deveres com a escola. Quantas escolas eu fui ver arrebentadas, machucadas, e falo para eles, como é que vocês podem deixar e permitir que isso aconteça? Lembra da reatividade? É assim que funciona. Então, deveres com o trabalho, com a comunidade e deveres com o país. O fato é que depois eu recebi diversos depoimentos, vou trazer um para vocês verem, veja, isso aqui foi em 2014, nós estamos hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, em final de 2019, era outubro de 2014, e uma moça chamada Paola, simbolicamente, 16 anos de idade, me mandou assim, suas palestras fizeram com que minha mente se abrisse muito, esse é o objetivo, pensei em meu futuro e como tudo vai ser difícil. Só falar um detalhe antes, o que eu vou escrever aqui é exatamente o que ela escreveu. Eu só enxuguei, resumi para caber aqui, mas são palavras dela. Confesso que no último ano do ensino médio eu estava perdida. Muitos nos dão conselhos do que fazer, do que seguir e temos medo. Medo é uma emoção que roda um software aqui atrás, que traz um sentimento ruim de desvios e você não sabe o que fazer. Eu me espertei, lobo frontal, piloto, com tudo o que você falou. Suas palestras entraram na minha cabeça de forma absurda. Quem não foi perdeu muito conhecimento,
coisas que usariam para sempre. Já estou praticando, prática, gente, o que disse, até acho que estou indo bem. Aqui nesse momento no e-mail ela conta que estava ajudando os avós, que estava ajudando a mãe em casa, estava se sentindo útil, respeitada e digna. Aprendi muito sobre história, biologia, religião, filosofia e vou levar para a vida toda e repassar para todas as pessoas que eu amo. E ela terminou assim: eu só tenho que agradecer e ficaria muito feliz se voltasse para o colégio para dar mais um aulão para a gente. Gratidão, e ela interpretou isso como um aulão. Eu quero esse aulão para todas as pessoas, e aí vai. Como os pais, eles não vão na escola, eu vou atrás deles, vou nas empresas, dar palestra, está aqui 5 horas da manhã numa troca de turno, numa empresa longe aqui em Curitiba, estava eu lá tentando mostrar para os pais o que acontece. Isso aqui foi uma experiência única que eu digo no sentido de diferente, que eu já fui em outras comunidades terapêuticas, mas aqui foi a primeira, foi a CRENV aqui em Curitiba, estão aqui atrás as psicólogas dando suporte a todos eles e estavam na sala. O fato que depois que eu fiz a primeira apresentação, muitos começaram a falar assim: a gente pode trazer nossas famílias? E a família que eles queriam trazer é a mãe. Por isso que eu estou contando para você entender o quanto foi aos poucos a construção de todo esse raciocínio onde eu vou chegar com todo esse projeto, com todas as palestras. Outro, esse rapaz aqui, num dia ele falou: Jacir, eu vou sair, eu vou para casa, eu vou voltar para casa, eu nem moro aqui, mas eu posso voltar para assistir até o final? Isto é, ele ia sair no meio do programa, isso me chamou a atenção. E um desses rapazes que estão aqui atrás falou assim: eu posso dar esse curso na minha cidade? E aí me chamou a atenção para o que eu chamei do cidadão multiplicador. Isto é, quanto menos reincidências vai ter, se você der uma função, uma objetividade, se você der um sonho no coração de um jovem, uma atividade para ele exercer. Eu sempre falo, dá um sonho para um jovem, ajude ele a correr atrás e veja se ele fica numa praça usando drogas. A gente fica tentando tirar das drogas, tentando tirar as pessoas de uma praça, no local público, mas não damos um objetivo para eles. Como? Sentir-se útil, reconhecido e respeitado. E aí as reincidências vão diminuir bastante, e isso eu quero ter tudo em evidência com trabalhos científicos. Na FAS, Fundação Assistência Social, a apresentação para os servidores, foi interessante que eu falando com a presidente da FAS na época, eu falei que aquela mulher que sai da Kombi para ajudar à noite aquele morador de rua, muitas vezes ela está mais doída, mais machucada, mais sofrida que aquele morador de rua. Ela também tem uma família com uma série de problemas, e eu escutei exatamente isto lá de uma das servidoras: eu estava pior do que eu mesmo imaginava. Então nós temos que entender como funciona. Estou eu aqui na Secretaria de Estado da Família, quando eu apliquei o programa inteiro para menores em conflitos com a lei, e a frase mestra que foi a chamada para que eu fosse para lá, que eles não aguentavam mais a reincidência. Os jovens saem, vão para casa, reincidem e voltam. E o fato é que essa sala ficou lotada durante os 8 dias de apresentação. Era uma vez por semana, eles traziam os jovens da periferia, traziam os jovens onde estavam instalados nos seus locais, enfim, para assistir. E essa foi uma frase muito interessante que eu escutei no último dia de uma das jovens: por que não contaram essas coisas para a gente antes? Talvez aqui esteja a chave da reincidência, isto é, você acaba reincidindo, reagindo a uma série de fatos porque você não tem informação correta. Isso é muito importante, foi muito bonito no último dia, uma delas fez um poema para mim, trouxeram flores para mim no último dia, a ação e atitudes dos próprios jovens, ninguém coordenou isso para eles. E foi interessante que também aqui aconteceu um fato semelhante. Os servidores me contaram depois que teve um determinado dia que 2 jovens que haviam sido desinstalados voltaram para casa, eles voltaram no dia que aqui eles sabiam o dia que tinha a palestra, sem combinarem, sem se conhecerem, que eles eram de locais diferentes, eles chegaram e perguntaram se eles podiam continuar assistindo. Isso é muito forte no coração de um jovem. E no dia que eu terminei, um dos servidores levantou: muito bacana esse programa, maravilhoso, achamos muito legal, mas o que fazer agora? E esse o que fazer agora foi o que mexeu comigo, porque eu não tinha o que responder. Eu falei, sei lá, eu vou nos lugares, eu dou palestra, não sei o que fazer. Então é por isso que agora você está conhecendo o lançamento de um programa para chegar em todos os lugares. Como pessoas falaram: puxa, minha mãe mora em Manaus, outro fala: minha família é de Belém, como que isso aí poderia chegar neles? Quando é que o senhor vai para lá dar uma palestra, doutor Jacir? Eu falo: eu não vou, mas agora a internet vai. Agora está tudo numa plataforma para que todas as famílias, enquanto as pessoas estão assistindo nas escolas, um pai que chega à noite possa assistir também junto com a família. Junho de 2017, um depoimento da Denise na Secretaria da Família.
Ela falou assim, mandou para mim esse e-mail: eu fui abandonado por minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Eu vivi em depressão e muitas vezes pensei em me matar. Suicídio está aflorando cada vez mais. Em algum momento das suas palestras, algo que você falou me fez enxergar, isto é, abrir a mente, provocar o pensamento, fez enxergar o sofrimento de minha mãe que a fez me abandonar. Eu sempre falo que a diferença que tem eu entre meu pai e você, entre teus pais, é que eles chegaram antes. Eles passaram por sofrimentos na vida. E alguns falam para mim: não, doutor Jacir, mas a minha mãe quis até provocar abortamento, ela não me queria, não me desejava. Eu falei: tua mãe brincou de boneca? Ela deve ter brincado de boneca. Não, brincou sim de boneca, então ela te desejou e muito. Imagine o tamanho da dor da tua mãe para querer não ter você. Imagine o tamanho da ilusão, da falta de racionalidade, de pensamento que traz emoções terríveis. Agradeço mais uma vez a gratidão aqui, que eu bato muito com eles. Agradeço por você me mostrar que eu posso seguir minha vida e que nunca mais estarei sozinha. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que ela é a pessoa mais importante do universo e que o mundo vai ser muito melhor com ela participando. Os valores do programa: acreditar, compreender, dar novos significados e fazer novas escolhas. Então eu vou atrás das mães aqui no DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Tenho ido para vários congressos, fora inclusive, e aqui foi um dado interessante porque Rogéria Dott, filha de René Dott, é uma advogada que ela assistiu o programa, quando eu fiz a aplicação do programa, e estava justamente na época da conciliação e arbitragem, estava saindo a lei da conciliação e arbitragem, e ela falou: Jacir, quem assiste suas palestras não briga. Nós precisamos isso dentro da OAB, nós precisamos levar isso para as pessoas, para que as pessoas possam compreender e ressignificar esses tipos de valores. Então a Rogéria Dott me convidou para ir para a OAB para levar as palestras lá para dentro. Só que ela falou o seguinte: Jacir, quase ninguém te conhece no OAB, você é médico, na tua área muita gente te conhece, mas aqui fora não. Então o que nós precisamos é ela criou um evento convidando 3 pessoas, e eu seria o 4º, para dar palestra. Então as pessoas foram para poder ouvir o que eu tinha para falar para eles. Aqui no dia do lançamento do meu livro, que foi o meu primeiro livro, que daí eu comecei a criar material para que as pessoas pudessem estudar, aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na semana acadêmica, que me chamaram para falar para mais de 2.200 jovens, que eles estavam numa sala grande, num anfiteatro grande, mas também espalhado em outros anfiteatros durante a faculdade. E aqui aconteceu um outro fato importante e interessante, que foi o diretor, na hora que eu terminei, falou: Jacir, aconteceu uma coisa fantástica. Geralmente, quando existem palestras aqui, principalmente à noite, os alunos começam a levantar, assistem 20 minutos no máximo, começam a levantar e vão embora. Eu falei 1h30 e ninguém levantou. Foi impressionante, isso aqui foi gravado, ficou registrado, então foi muito bacana. Estou aqui com minha esposa e a gente começou a passar isso cada vez com mais força. Aqui mostrando, quando eu mostrei o programa para os meus pares, os médicos, em Foz do Iguaçu, e finalmente chegamos à parte 4, quando eu vou passar devagar, com carinho, com amor para você, toda essa realidade indigesta que está lá fora, que faz com que a gente precise tomar uma atitude, e essa atitude que eu estou tendo, que eu não posso colocar esse programa inteiro escondido embaixo da cama, e eu quero que você faça o mesmo. Traga ele para nós. Vamos exercitar esse movimento, que é nada mais do que trazer reflexão para que a gente possa startar atitudes cada vez melhores. Então vamos à quarta parte, a penúltima, tem mais uma quinta, depois para a gente fazer uma finalização, que eu chamei da realidade indigesta. Então, se existe uma realidade de fato lá fora, foi uma autoridade no meio médico e no meio do governo que falou assim: os esforços realizados até hoje não têm alcançado resultados satisfatórios em nenhuma área do sofrimento humano. Isto é, os problemas vêm se avolumando cada vez mais, nossos filhos estão lá tentando se proteger dos medos, construindo medos cada vez maiores na nossa sociedade, nós levando nossos filhos para alimentares com problemas cada vez mais, pandemias relacionadas à alimentação, semana da diabetes, semana da hipertensão. Parece que nós estamos quase comemorando doenças, muitas delas provocadas pela nossa má alimentação. E eu escutei de uma servidora pública escrito até quando, e ela mesma disse: nós estamos enxugando gelo. Por quê? Porque para cada jovem que sai das drogas, 50 são iniciados. Isto é, existe uma briga, um cabo de guerra que está desorientado. Veja bem, para cada jovem que a gente consegue tirar das drogas com programas habituais de governo, 50 são iniciados. O índice de suicídio infantil vem aumentando exponencialmente.
Tem um projeto, uma estatística mostrando 40% nos últimos 10 anos. Isto é, nossos filhos estão tirando a vida. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que realidade indigesta é essa que nós estamos mostrando aos nossos filhos? Então, o Brasil, campeão de taxa de homicídios, isso aqui pelo menos foi em 2016, e eu estou com aquela criança nas minhas mãos, pronto para entregar para uma família e para uma sociedade. Que mentalidade vai criar aquela criança? Essa é a base do projeto, que a gente possa entender que existe uma reatividade. A reatividade do ser humano que se insurge contra os problemas que vêm acontecendo, contra a dor, contra o sofrimento, e a própria reatividade nossa contra eles. Quer dizer, é uma briga de ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, pessoas como eu, como você, que ignoram alguns fatos. Por isso, tanto refletir, porque essa mentalidade reativa que nós estamos criando, e você vê isso na política, você vê isso nas escolas, nas universidades, em todos os lugares, não dá para se conversar com mais ninguém, nós estamos cada vez mais tensos, cada vez precisando de mais antidepressivos. Então, veja bem, assaltos crescem mais de 50% em bairros de Curitiba, taxa de homicídios no Paraná aumenta 86%, em Curitiba 113%, policiais militares matando cada vez mais, são dados de 2016. Eu digo isso porque nós estamos em 2019 com uma esperança tremenda que as coisas comecem a mudar um pouco. Está aqui 22 de janeiro de 2016, o mercado queixando-se de roubos, os supermercados, um aumento da violência, gastando milhões. Eu digo, eu não preciso de milhões para resolver isso. Eu preciso entrar no coração dos jovens, lá na periferia das cidades e em todos os lugares e também dentro das grandes cidades, onde muito lixo emocional está acontecendo. Consequência, o índice de suicídio entre policiais militares alcançou níveis alarmantes. São famílias também, pessoas boas que estão sofrendo, que não estão sabendo como se conduzir. E uma coisa que eu fiquei surpreso, dentro dos estudos que eu fiz, que o suicídio entre médicos e estudantes de medicina é atualmente o índice mais alto na sociedade. Imagine um estudante de medicina, principalmente alguém que vem do interior para a capital, ele vem para um ambiente diferente, uma sociedade diferente, com medo, com ansiedade, deixando pessoas amadas lá para trás, sentindo dor no coração, para entrar num sistema massacrante, que é, eu sei, eu fiz uma faculdade de medicina, como que nós somos jogados lá dentro e a maneira como somos, mas isso é uma preocupação hoje muito grande do Conselho Federal de Medicina, tentando trazer projetos para que as coisas mudem, e o programa está entrando dentro das universidades, a gente está em tratativas bem fortes para levar esse projeto para dentro das universidades, começando pelos estudantes de medicina e espalhando para todos os estudantes nas universidades. Mas na universidade tem pessoas, mas aqui na rua também. Esse senhor Fernando de Góes, eu escutei dele, conversando com ele um dia num congresso, que a maior causa que leva um ser humano a morar nas ruas é a perda do vínculo de amor com a mãe. Comece a entender porque aqueles menores em conflito com a lei, aquele pessoal das comunidades terapêuticas pedia para que a mãe participasse do projeto. Olha que padrão de amor que nós temos centrado dentro de nós e que padrão de revolta que essa quebra desse vínculo pode gerar. Então nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar essa emoção de muito tempo e cá estou eu com aquela criança. E vocês vão entender que simbolicamente isso daqui é o que eu quero contar agora. Se eu quero fazer prevenção primária, isto é, que os pais consigam construir o cérebro dessa criança cada vez melhor, com conexões cada vez melhores às neurais, eu falo que todos os dias eu vejo nascer um ser humano. Não é um bandido que eu vejo nascer, não é um corrupto, não é um drogado, não é um morador de rua. Eu estou aqui com essa criança, um ser humano, com a nossa ajuda, minha, a tua, será um cidadão extraordinário. É isso que eu estou pedindo para equipamentos de governo, que eu tenho de conversar com ministros, e vou conversar com o governador, eu vou conversar com todo mundo, porque eu criei um instrumento, uma plataforma de ajuda para correr em paralelo, para que a gente possa fazer alguma coisa. E eu digo, sabe por que eu tenho pressa e insisto nessa pressa? Essa imagem é simbólica, gente. Mas eu fiz o parto desse rapaz. Eu fiz o parto desse rapaz, eu estou formado há 34 anos. 34 anos, principalmente lá no começo, fazendo parto no Hospital de Clínicas, Hospital Vítor do Amaral, tantos hospitais no SUS. Quantas pessoas que eu fiz o parto ali, mas eu conheci aqui e depois abandonei. Existe um caminho daqui até lá. Eu quero ajudá-los nesse caminho. E estou pedindo a tua ajuda, estou pedindo a ajuda de governantes, de pessoas que sejam capazes de compreender que nós podemos criar um processo para não chegar lá. Eu fiz o parto dessa criança. Eu não quero que ele chegue lá. Eu podia, mais uma vez aqui, usar centenas, milhares de exemplos. Conhece essa imagem?
Eu fiz o parto daquela menina, é simbólico, gente. Eu fiz o parto daquela menina, ela veio para o mundo, ela sofreu tanto, teve tanta dor que ela não deu conta. Ela desenhou a mãe no chão, tirou os sapatinhos, entrou e fala: aqui eu quero ficar. Precisa ter muita coragem para fazer isso. E precisa ter coragem para não jogar esse projeto para baixo da cama. É por isso que eu estou olhando nos seus olhos, porque eu quero fazer um convite para você. Eu estou perguntando: quem me ajuda nesse parto? Quem me ajuda em tirar esses fatos do que estão acontecendo? Então nós precisamos entender. Mas eu vou contar antes para você que será um parto difícil. Esse e-mail eu recebi de uma diretora de uma escola pública, que ela mandou um e-mail para mim em junho de 2016, às 6h30 da tarde. Eu tinha acabado de chegar do meu consultório é em frente da minha casa, e eu comecei a ler esse e-mail. O meu colégio está localizado na Vila X, temos 3 facções nesse entorno, e um dos traficantes tem 11 anos e é reconhecido como Zé Galinha. Muito bem, nossas alunas de 7º, 8º, 9º ano já se prostituem, e os meninos de 15, 16 são aviãozinhos ou usuários. Alguns usam tornozeleira eletrônica, outros têm pais viciados. Temos alguns casos onde meninos estão jurados de morte, mas frequentam a escola como meio para manterem-se vivos. Muito bem, eu estou chocada com a situação. Imagine a minha cara lendo esse e-mail naquele dia. Mas, enfim, esse é meu trabalho, por isso eu peço ajuda a vocês. Quando a gente lê um e-mail desse, a gente começa a pensar nisso daqui. Vamos nos proteger cada vez mais. E é isso que a sociedade tem feito. Ao invés de atacar com o extintor a base do problema, a gente tenta se proteger. Então, enquanto muitos constroem castelos para a proteção e o medo, nós vamos lá fora para conhecer onde nasce a dor e conter o sofrimento. E eu digo mais, um sofrimento que não precisa existir. Algumas considerações finais desse pedaço que é importante a gente entender. Primeiro, nós não queremos conflitar com nada que já está sendo feito. Eu conversando com o ministro agora em Brasília, fiquei 3h30 em Brasília, fui muito bem atendido, mostrando o projeto, falando: nossa, que coisa maravilhosa. E outra coisa, não vai conflitar com nada mesmo, vai colaborar, vai ajudar com vários projetos. Tem o programa agora Criança Feliz, tem o programa tal, ele falou uma série de programas, e eu vou correr paralelo, trazendo essas informações para um monte de gente, potencializando o resultado de tudo que está sendo feito. Eu não quero conflitar com ninguém, o programa é menos uma promissora forma de somar. É uma maneira de somar. Agora veja, por que eu tenho pressa e sempre digo isso? Porque hoje um casal irá se agredir e eles não sabem disso ainda. Esse casal que vai se agredir, que eles não sabem disso ainda, é real. Eles estão cada um no seu trabalho agora, quando chega a noite vai dar uma encrenca, vai ter um problema, é mais uma família destruída, filhos sofrendo, os pais sofrendo, os avós sofrendo, e um sofrimento que não precisava existir. Hoje, no final da tarde, uma menina será estuprada, ela não sabe disso ainda. Ela está em casa agora, ou ela está na escola, ela está lá prestando atenção na aula, ela não sabe ainda, mas em algum local dessa cidade isso vai acontecer com alguém. Hoje um jovem será iniciado nas drogas e ele não sabe disso ainda. Isto é muito comum. Jovem, 13, 14, 15 anos de idade, ele está na casa dele jogando um videogame, vai chegar um primo, vai chegar um amigo, vai chegar alguém, enfim, e oferecer, começa pela maconha ou já vem com alguma coisa mais pesada. E aí sim, como eu escutei de um drogadito em recuperação, são alguns segundos de um prazer intenso e são muitos anos de um sofrimento muito mais importante, muito mais doído, muito mais intenso. Um aluno será expulso por agredir um professor, ele não sabe disso ainda, ele está na reatividade, o professor vai para ele, nem sabe por quê, e as pessoas nesse não saber vão seguindo nesse turbilhão todo da nossa vida, cada vez mais acelerada. Hoje um idoso escolherá as ruas para morar, os filhos estão trabalhando, os netos já nem aparecem mais, os pais já não existem, o idoso simplesmente não tem mais para onde ir, está com o coração machucado. E eu mostro até na palestra de sonhos, tem 24 lâminas específicas para o idoso, comprovando que ele foi feito para dar certo e ele pode estar no último dia de vida dele, que ele sabe que no mínimo um legado ele tem para quem deixar. O fato que um pai de família sofrerá um infarto, geralmente é pela manhã, as pessoas levantam, escovam os dedos, tomam um banho, se arrumam bonito e de repente vão sair aquela dor lancinante no peito e ela apaga. E ela simplesmente desliga e sai desse mundo que não precisava estar desligado porque leva ao menos 15 anos para ser montada, construída uma placa dentro de uma coronária.
E você tem mecanismos para que essa placa não seja construída. Eu mostro tudo isso em Alimentos, Vida e Saúde. Muitas pessoas estão prestes a tirar a própria vida, não dão conta de todo esse aparato de coisas, de todo o sistema desse mundo, e meu amado filho, minha filha, será assaltada e assassinada hoje. Forte isso, né? Ah, não, minha filha provavelmente não. Tomara que nunca, mas não acontece hoje, mas o filho de alguém será, não será? Sim, o filho de alguém vai ser alcançado por essa loucura, porque essa loucura está muito longe para que a gente não possa fazer nada ou não tente. Ajude os jovens com os sonhos deles e não terão tempo para se ocuparem com as drogas. E aí, a violência doméstica é o grito de dor de um amor que não sabe e não consegue se expressar. Parece Amor, Cérebros e Escolhas. É um modo muito lindo, digno, para você compreender que amor é um diálogo que precisa ser aprendido e compreendido. E que vitória é aprendermos a ser o melhor e o maior espelho para nós mesmos e para os nossos filhos. Melhor não. Nós temos que ser transformados. Não adianta você simplesmente melhorar algumas coisas na tua vida. Você tem que transformar uma mentalidade que vem construindo, que vem dando uma direção e pode ser absolutamente ressignificada. O fato é que nós vamos atuar nas causas e não mais apenas nas consequências. Como eu disse, o extintor vai na base do incêndio e não na parte de cima. Nós precisamos atuar nas causas, que é a formação da mentalidade de todo ser humano. E essa mentalidade que está trazendo esse mundo tão louco, tão complicado, com tantas consequências. Então, nós precisamos de todos. Para isso, eu coloquei esse projeto numa plataforma para poder atingir todo mundo. E é preciso que você acredite e que inicie o caminho. E iniciando esse caminho, você começa a ver, nossa, é um caminho possível, não é tão difícil assim. Nossa, quanta coisa que eu não sabia. Eu gosto muito de usar essa imagem quando eu dou palestra para jovens. Os jovens ficam loucos, eles ficam fissurados. É muito bacana, porque eu digo assim, você foi feito para dar certo. Eu vou provar isso aqui na última apresentação de espiritualidade, que chama Você, Ciência e Espiritualidade. Porque eu vou falar muito mais de você e de ciência e como a espiritualidade permeia toda a nossa vida. Eu vou provar, retoricamente, que você foi feito para dar certo. Clica lá e veja o que acontece. Clicar aonde? Eu criei então uma plataforma que está na internet para tornar simples o que é importante, para que você assista esse vídeo algumas vezes para sentir isso e tomar uma decisão de entrar nesse programa. E esse programa é para trazer um mundo de conhecimento. Conhecimentos que farão falta se você não tiver eles em mãos para evitar uma série de problemas em nossa vida. E uma das coisas fundamentais que eu quero mostrar é que nós temos, só o ser humano tem essa parte frontal, que é a superconsciência local, onde você pode sentar no cockpit do teu jato e falar, a partir daqui eu controlo. O motor que impulsiona as emoções, umas grandes turbinas que vão te empurrar, que vão te jogar para frente, se você não tiver o piloto do teu jato sentado no lugar correto, tendo a visão de futuro, o planejamento estratégico, que a nossa vida, a nossa natureza, que a biologia já mostrou, não vai acontecer. Então é por isso que existe tanta gente se debatendo por aqui, porque está todo mundo sem a mão no manche. O fato é que o programa inteiro tem uma visão. Queremos ser um programa mundialmente reconhecido por promover a autoestima, saúde e qualidade nas relações humanas. Somos, sim, anjos uns dos outros. Uma missão muito forte de estimular a auto-organização e a maturidade, ajudar a pessoa a arrumar o próprio quarto e arrumar o entorno por onde ele passar. E com valores importantes, acreditar, sim, acreditar na vida, acreditar no universo, acreditar no futuro, compreender como os fatos da vida acontecem, dar, portanto, novos significados e, a partir daqui, fazer novas escolhas. Então, esse é o treinamento que vai dar para frente, de fato, a família do futuro. Vamos para a última parte, a parte onde vamos falar de integridade, e aqui sim, tentar mostrar um pouquinho mais, uma visão um pouquinho mais, talvez até mercadológica, mas me entenda bem, eu preciso construir dentro do teu coração uma vontade, uma força para acreditar que nós podemos fazer tudo dar certo. Vamos começar então a última parte, o último pedaço, que eu chamei de integridade, porque isso mexe um pouco comigo. Eu contei para você que eu sempre fiz as apresentações todas de graça e me convenceram que se eu quisesse fazer isso de fato e para o mundo, eu não poderia seguir nessa toada. Eu teria que montar uma empresa, fazer essas coisas acontecerem, criar uma plataforma e tudo isso tem custo. E, aliás, eu sempre tive muito custo com isso.
E dinheiro é uma coisa importante para todos, inclusive para mim, eu tenho contas para pagar, está tudo certo, porém eu não estou aqui fazendo uma justificativa, mas eu como médico, graças a Deus, eu estava muito bem sucedido, eu estou muito bem sucedido. Só que esse projeto precisa de uma evolução, ele precisa fazer um upgrade. O próprio projeto precisava de uma transformação. Então foi criado Família do Futuro para mostrar que sim, nós vamos dar certo e vamos nos construir, e esse é um curso para a família. É um curso desenvolvido para que a família esteja junto. Não é uma pessoa que vai fazer uma inscrição e fazer um curso, é um grupo de pessoas, e grupos cada vez maiores, famílias, comunidades, enfim. Então eu pergunto, o que mais você deseja para você e para quem você ama? O que mais você espera da vida? Vamos pensar juntos nisso. O projeto inteiro, como eu falei desde o começo, é para ajudar a gente a pensar. E pensar como que a gente pode fazer transformações. Um curso para o amor. O que falta para você se sentir em paz? O que falta para você sentir, olhar assim para a tua vida e falar, nossa, eu estou bem. Claro que a gente nunca vai estar perfeito, claro que sempre demandas vão existir, porém eu tenho que entender que afeto, disponibilidade, ter sonhos, relacionamentos, limites, diálogos importantes e mais uma chuva de coisas que são muito boas para todos nós, são importantes para trazer paz. Então a pergunta que eu faço, você está feliz agora como eu gostaria? Se a resposta foi bem, que bom, eu fico feliz de fato com você. Mas se tem alguma coisa incomodando, será que às vezes uma informação não pode ser o start de uma mudança? Imagine coisas a mais. Então imagine agora um mundo de informações estimulantes e as famílias mais preparadas para essa paz. Então é um curso para a vida. E que eu falei assim, que é um curso para fazer sozinho, a 2, a 3, a 4. Eu vou mostrar para você daqui a pouco que o jogo requer um número de pessoas mínimo. Você pode fazer sozinho, inclusive, o próprio jogo, né? Ou fazer na companhia de quem ama, com todo o conteúdo, para assistir a hora que você quiser. E você não precisa mais nem sair de casa. Não é um curso que você tem que viajar, que você tem que ir um preceito. Não, se faz em casa. Textos que a gente vai alimentar o tempo todo para você ler, exercitando conceitos onde você desejar. O fato é, como que nós sobrevivemos na sociedade hoje? Isto é, que riscos nós desconhecemos? E aqui que estão os problemas. Será que você vai esperar infartar para saber que você poderia evitar aquela placa na coronária durante muito tempo? Isso não é brincadeira, é real? Será que eu preciso ter um divórcio com tanta dor, com tanto problema, e eu poderia ter resolvido um problema lá atrás? Eu sei porque às vezes eu converso com algumas pacientes e falo, doutor, já não dá mais, a coisa degringolou demais. E eu falo, sim, porque não ouviram. Talvez conseguissem segurar lá atrás, mas mesmo aquelas que degringolaram, que chegaram ao divórcio, algumas delas conseguiram voltar. Isto é, o que é urgente saber? E é por isso que eu falo que eu tenho pressa, porque é urgente, eu preciso saber um fato para não pegar uma estrada errada, não ter uma atitude errada, uma decisão equivocada. Principalmente uma decisão com uma filha, com um filho, com a minha esposa. Isso são informações válidas. Então, quais os maiores problemas que enfrentamos nesse mundo acelerado? O que pode estar nos afetando que nós nem compreendemos, não sabemos? Então, por que saber fará toda a diferença? Porque quando você sabe que você está no caminho errado, você tem chance de corrigir. Então, informar você e sua família é o plano de todo o projeto. Trazer o quê? Conhecimento. Qual é o valor do conhecimento? Conhecimento vale muito, e esse conhecimento que eu quero passar, entregar em tuas mãos, dentro da tua casa, você não precisa fazer nada, só ouvir, e aí treinar com quem ama, discutir, debater, porque como eu falei, o maior objetivo é provocar reflexão. Veja bem, são desafios para a inteligência. Deu aproximadamente quase, acho que 18 horas de vídeo para você poder entender isso profundamente, treinar, assistir, repetir, ouvir quantas vezes você quiser, para que nós possamos crescer juntos. Como eu falei lá atrás, o que adianta eu crescer e as outras pessoas não? O que adianta a gente crescer sozinho? Para quê? Eu escutei muito legal, uma vez li num livro muito legal, o que adianta você chegar no topo, vencer e não tem ninguém lá para bater palma? Quer dizer, até uma outra conotação, não é isso que eu sempre digo, mas eu achei interessante a maneira de ouvir. Vamos todos juntos, tenha nas mãos estímulo, inovação, com assuntos que farão você perceber novos caminhos para enfrentar problemas. Quem não tem problema na vida? Poxa, eu nunca tinha visto que eu poderia resolver dessa maneira. Torne-se você um instrumento capaz de superar dificuldades, proteger toda a tua família, teus amigos e toda a sociedade. Nós reclamamos do nosso mundo, mas o poder da mudança está dentro de nós, sem medos desnecessários, sem preconceitos, sem desconhecimento e sem fugas. Ah, não quero nem pensar nisso, não é comigo. Não, é com todos nós sim. Encantar você é o nosso maior desafio.
Por isso, todas as palestras, todos os módulos têm imagens dignas de você olhar e falar e se encantar. E falar, que legal, não só apenas ideias que eu quero passar, mas tudo que eu posso tentar colocar no teu coração da emoção, para você sentar na tua cabine, do teu piloto e falar, agora é comigo. E para isso as reuniões transformadoras. E essas reuniões são exatamente para o jogo. Como eu falei, são 8 módulos e muito o que conversar em família. 8 módulos e muito o que conversar naquelas comunidades terapêuticas. 8 módulos e muito o que conversar com grupos de pessoas nos presídios, nas escolas, escolas públicas, escolas privadas, nas igrejas. Quer dizer, por que não a gente aprender a pensar, porque nós queremos fazer o curso juntos, e esse curso inteiro com todas as apresentações que foram muito bem gravadas e mais o jogo para treinar os conceitos. Então, se a gente quer fazer o curso juntos, isso é importante, eu tenho que entender que um jogo é muito divertido. E esse jogo é divertido sendo feito com responsabilidade. E assim como no jogo, há regras, no jogo e na vida. Então eu preciso entender como eu vou jogar e muito respeito. Eu vou contar aqui para vocês até que a minha esposa chegou e falou, eu tenho medo desse jogo, porque esse jogo pode gerar conflitos. Eu falei, esse jogo é impossível de gerar conflitos. Os conflitos só estão lá. O que esse jogo pode fazer é fazer com que eles apareçam. Porque esses conflitos que já estão lá, uma hora vão explodir. Esses problemas já estão lá, eu não vou criar nada na família de ninguém, mas simplesmente você vai poder olhar e falar, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. E aí, com mais tranquilidade, você vai falar, nossa, eu posso fazer alguma coisa, eu posso antecipar problemas, lembra da prevenção? Eu posso me antecipar aos problemas com muito respeito. E com competidores para lá de especiais, que é cada um de vocês. Então imagine uma família, amigos que possam fazer isso como um treinamento por um tempo. São 18 horas de vídeos, são 18 horas de jogo, mais o jogo propriamente dito, e eu coloquei alguns personagens nesse jogo. Você vai assistir, como eu falei, que tem um vídeo inteiro, você assiste o vídeo inteiro, achou legal, agora pegue cada parte do vídeo e começa o jogo. E você seleciona pessoas que vão atacar. O que vão atacar? Vão me atacar. Essas pessoas vão pregar a boca em tudo que eu estou falando, mesmo que concordem, não importa. Vocês vão encontrar fatos e coisas que eu disse absolutamente erradas, postura, movimentos, erros de português, não importa. Vão me atacar de uma maneira muito forte. Um grupo apaixonado vai me defender. Então, vai ter o que vai me atacar e vai ter o que defender. E os outros ficam olhando? Não. Vai ter um terceiro que eu chamei de neutro, e que de neutro não tem nada. Esse neutro é o cara que vai ajudar na defesa ou ajudar no ataque, isto é, ele vai colaborar, vai ajudar o pensamento daquele movimento, porém, ele pode ficar de um lado ou do outro? Não, ele continua neutro, por isso o sentido do neutro, mas ele vai ajudar os dois no pensamento. E tem o que eu chamei do modera. O modera é o que vai manter as regras cumpridas, isto é, não tem briga, calma aí, chega lá, controla o tempo, se estipula um tempo. Todas as regras do jogo vão estar postas na plataforma para você poder ler toda a filosofia do jogo e seguir. Aqui uma pequena explicação. E são cinco pessoas que estão jogando. Por que isso aparece em 4? Sabe que em todo grupo tem aquele cara assim? Tem aquele cara que eu digo assim, tô fora. Aquele cara fala, não, eu não jogo esse troço, não faço. Porém, ainda mais nas comunidades terapêuticas, o presídio, eles vão estar na sala. E o cara da família, tá bom, você não vai jogar, fica ali quietinho no sofá. Eu vou contar uma coisa para você, ele está morrendo de vontade de jogar, só que ele tem conceitos próprios, medos, autoestima, não importa. O fato que eu estou fora, ele também vai participar da reflexão. Porque o único objetivo que eu falo do programa é reflexão, aqui é assim que nós vamos exercitar. Se pega uma parte do vídeo, vai atacar um monte o que eu falei, vai defender o que eu falei, um vai ajudar cada lado, o outro vai tentar contornar para evitar problemas, evitar brigas, evitar discórdia, controlar o tempo, e o tô fora está sentado no sofá só de olho. E esse eu tô fora pode, eventualmente, se ele quiser, participar da brincadeira, porque é uma brincadeira onde todos ganham. É um jogo onde todos ganham. Mas eu fiquei pensando como melhorar isso. Como eu comecei a ter respostas muito grandes e depoimentos muito grandes de famílias transformadas, pessoas emagrecendo um monte. Teve uma senhora que uma vez chegou no meu consultório, sentou para consultar, e ela falou, o senhor não me conhece, doutor Jacê, mas eu estou bem mais magra de quando eu assisti essa sua palestra um ano atrás. E hoje eu vim aqui porque vai ter uma palestra Sexo, Família e Sociedade, e eu trouxe hoje minha filha aqui. Inclusive, nós vamos sair daqui agora, vamos ao centro da cidade, comprar para mim e para ela um vestido novo só para assistir a tua palestra. Achei tão lindo aquilo. Quer dizer, todas as pessoas participam, então, eu queria
eu vou montar um concurso das melhores histórias. Então, essas pessoas que fizerem o programa, que participarem do programa, essa participação, histórias bonitas que acontecerem, a gente vai coletar. Vocês vão mandar essas histórias e uma vez ao ano, não sei, não desenhei exatamente isso ainda, a gente vai conseguir, talvez com empresas patrocinadoras, um prêmio digno dessas histórias. Um prêmio que a gente possa, numa cerimônia, entregar para as melhores histórias contadas em um concurso. O fato é que tem um idealizador desse programa, eu tenho uma história de vida muito dolorida em muitos aspectos, muito prazerosa em outros aspectos. O fato é que, sim, sou um escritor apaixonado, tenho uma esposa, hoje uma filha que atualmente está com 3 anos e já ajudei milhares de pessoas, quem sabe mais pessoas ainda a ressignificarem suas vidas. Então, por que não cada vez mais? É um programa inédito, porque eu fui construindo ele passo a passo ao longo de todo esse tempo, exclusivo, e é para você. E se é para você, é para a tua família também. Então, acredite, só falta você. Sim, é possível se tornar um herói. Todos nós, desde criança, queremos ser um super-herói. Já pensou você poder ser um herói para a tua família? Já pensou você estar sentado naquele cockpit do jato e falar, sim, eu posso fazer muita coisa? Eu posso sim, porque muitos já conseguiram. Se muitos já conseguiram, eu repito, você pode. E sabe por que você pode? Porque nós não somos heróis com tantos poderes assim. Porque pessoas como você, pessoas normais conseguiram e conseguem fazer transformações significativas na vida, mas são pessoas ousadas e surpreendentes. Por isso que aqui eu acredito que todo mundo pode. O que o programa faz? Reflexão. O que ele faz com reflexão? Motiva. Faz você sair do lugar, faz você se tornar uma pessoa ousada e, como consequência, surpreendente. Então, você vai se inscrever se você quiser. Porque é fácil, é fantástico, não é difícil não, e o mundo melhor a partir de você. Então descubra, você vai descobrir o quanto você é especial. Eu sempre fiz brincando assim, a felicidade está a um clique aqui e um clique ali, é uma decisão, isto é uma escolha. Fazer ou não fazer, participar ou não participar. Então coube eu mesmo, nós estamos numa equipe de 2, eu e minha esposa, por enquanto, e eu tenho para mostrar para você um desconto que é uma promoção. O marketing fala assim, fale para as pessoas que elas vão economizar, que é de tanto até tanto por apenas não sei quanto, que a vista é um valor e que pode ser feito em tantas vezes. Eu falei, é legal. Daí você pensa assim, mas espera aí, doutor, quanto é que custa tudo isso, né? E é uma pergunta interessante. Só que antes disso, eu quero trazer que eu vim todo esse tempo, que eu fiz todas essas apresentações gratuitas, eu vim construindo um raciocínio, um pensamento, e uma maneira que eu consegui fazer de trazer mais acessibilidade a isso, é que não é uma inscrição individual, é uma inscrição para um grupo, então uma inscrição para todos os membros de uma família, da comunidade, instituição de escolas e grupos, isto é, não é cada pessoa faz uma inscrição num determinado valor. Doutor Jacir, mas qual é o preço disso? Pois é, aí a pergunta que eu quero te fazer é qual que é o preço para fazer, você está perguntando, né? Para fazer o curso. Agora, qual é o preço por não fazer? Quanto custa um divórcio? Quanto custa o infarto de alguém querido em casa? Ah, doutor, você já está exagerando. Eu não estou exagerando, é a realidade que está lá fora. Quanto custa uma briga? Quanto custa irmãos que não se falam? Casais que vivem completamente apartados uns dos outros? Quanto tempo, o valor mais importante que a gente tem na vida é o tempo. É o tempo que nós temos nessa vida, a gente perde um monte de tempo por falta de informação, por simplesmente não ter pensado, nossa, eu não tinha pensado nisso dessa maneira. Então a pergunta que eu quero fazer é qual é o preço por não fazer? Mas de fato eu tenho pensado muito, então eu tenho que ver qual é o valor. Não tem muita gente até colocando assim em congressos, eventos, é um investimento que você vai fazer? É porque é um investimento. Então qual que é o valor que nós temos? Quais são os benefícios e qual é a capacidade de transformação que esse programa pode fazer no teu coração? O fato é que tal muitas vezes, muitas pessoas felizes graças a você. É você poder ser essa transformação no teu meio, na tua família, na tua sociedade. Doutor, mas que garantia que você me dá? Garantias? Eu pensei o seguinte, bom, que tipo de garantia que existe? Garantia da entrega. Bom, eu vou pagar alguma coisa, eu vou receber. É muito legal porque nós escolhemos uma plataforma que existe na internet, é como se fosse um supermercado de cursos.
e ela é extremamente atual, extremamente forte, extremamente rígida, e eu fiquei encantado em conhecer que é a Hotmart. Eu posso fazer propaganda porque o curso está, né, dentro dessa plataforma. E a Hotmart é importante porque ela tem vários aspectos de segurança, a gente tem que passar por uma série de situações para poder vender um curso lá dentro, poder estar dentro deles. E eles que administram tudo não tem uma parte. Então, a entrega, o que acontece? Você fez inscrição no curso, você recebe um e-mail com um link e imediatamente você tem acesso ao curso, não passa por mim. Mesmo que eu não conheça a parte de internet, eles são os especialistas e fazem isso, já estão em mais de sei lá quantos países. Enfim, é um programa muito grande chamado Hotmart que está lá. Então, eles vão entregar sim. Agora, doutor, funciona? Não sei. Para mim funcionou, para muitas pessoas tem funcionado. Agora, funcionar depende de você, porque não existe mágica. Existe o motor, existe o piloto. Agora, quem vai botar o combustível e fazer a tua vida ser transformada é você. Ah, doutor, mas não gostei, quer saber? Para mim não funcionou. Não tem problema, o dinheiro é devolvido. E aqui, mais uma vez, uma coisa muito legal do Hotmart, não passa por mim. Hotmart é uma plataforma que você faz inscrição, se você adquire um produto, ele simplesmente retém aquele valor por um período de tempo, que é o período de garantia, na qual você, se decidir que não quer mais, eles devolvem o dinheiro. Passado esse período, se você não pediu a devolução do dinheiro, aí eles me pagam. Isto é, eu só vou receber depois. Então é muito legal que eles têm um compromisso, um comprometimento e uma ordem muito grande, centrada que você não tem risco com nenhum bandido que vai querer se aproveitar da situação. Então eles entregam, se funciona vai depender de mim e de você, do meu poder de convencimento, e tudo acredita, em tudo que eu apliquei tem muito poder. Agora você pode devolver sim, sem problema nenhum, pede a devolução do dinheiro e eles simplesmente nem repassam para mim. Não é uma coisa que eu vou pensar em devolver, eles fazem a devolução. Então, o que aconteceu? Precificação é uma coisa complicada, eu nunca cobrei palestra. Quanto custa o conhecimento? Quanto de valor tem a transformação de tantas vidas? Quanto de valor tem um programa, não de 15 anos que eu venho montando, mas de uma vida inteira que eu venho construindo e construindo esse padrão de raciocínio, uma didática absolutamente inovadora, uma maneira de colocar e de pensar muito diferente que tem tido sorriso para tantas pessoas. E aí um grupo de marketing fez um cálculo e falou, não, você tem que pedir 6 mil reais, 6, 7, 8 mil reais pelo menos. Eu falei, não. Me convenceram que de fato eu tenho que cobrar. Eu fico até envergonhado de falar isso para vocês. Como eu falei, não é que dinheiro não é bom, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho minhas coisas também, mas eu estou muito bem financeiramente. Na minha vida eu estou muito satisfeito. Aliás, na espiritualidade eu vou te mostrar um conceito de contentamento. O conceito de contentamento é fantástico. Eu já estou muito contente com a minha vida. Hoje eu estou com 59 anos, em breve eu faço 60 anos e minha vida está plena. Ainda mais pelo valor do que eu consegui construir. Mas eu falei, não, 6 é muito. E depois de muita briga, eu baixei para 2,5. 2,5 é muito mais acessível, mas ainda não é acessível para algumas pessoas. Tem comunidades terapêuticas mesmo que não podem adquirir. Não tem problema. Eu falei, então vamos fazer uma coisa? Já que vamos fazer uma promoção, vamos fazer uma promoção. Por um tempo limitado, não sei quanto tempo vai ser esse limitado, mas está lá tudo isso projetado, só para mostrar. Então, 1.750 à vista ou em 12 vezes de X. Aqui eu não consegui mudar, porque a própria plataforma do Hotmart calcula até um pequeno juro com todas as prestações, então não é uma coisa que depende de mim. Então, assim ficou formado 1.750 à vista ou em 12 vezes de 285,50. Agora, veja bem, de fato, não é uma pessoa, é um grupo, é para uma família inteira, é para toda uma transformação de toda a sociedade, então seja muito bem-vindo. Doutor, mas e o jogo, quanto é que vai custar? Fiquei pensando, muitas pessoas, não, você tinha que cobrar o jogo também. Eu falei, não, o jogo faz parte do projeto, o jogo faz parte do exercício da transformação. Então sim, eu criei toda uma metodologia do jogo, mas eu vou dar de graça. Isto é, o jogo é um bônus que você recebe para você aprender a exercitar. Sabe por quê? Porque eu quero que dê certo. E querer dar certo, você precisa ter os exercícios, porque a vida são fatos que acontecem dia após dia. Eu vou te contar uma coisa, eu sofro problemas todos os dias. Todos os dias eu tenho um problema, um entrave que eu tenho que ressignificar. Eu tenho que escolher sorrir ou chorar, reclamar, chutar porta, chutar parede. Eu prefiro sorrir. Eu decidi sorrir. Por quê? Porque eu estou com paz no meu coração. Porque eu consegui ter contentamento, ressignificar coisas, acreditar, compreender, ressignificar e fazer outra escolha. E você, exercitando isso, você vai conseguir resultados gigantescos na sua vida. Para terminar, eu tenho uma tese. A imensa maioria das pessoas
no universo são boas. Elas vivem, elas amam, elas sonham, elas estudam, trabalham, elas sobrevivem, são, na maioria, silenciosas. O fato é que o mal é barulhento. Tem muito pouca gente, mas ele é barulhento. Comparado com as pessoas boas, são muito pouco. Então, hora de acordar, meu. Está na hora de acordar, está na hora de você olhar para mim agora, olhar para sua esposa, seus filhos, você olhar para o seu marido, os filhos, olhem para os pais, olhem para cada um, olhem para os professores, que também têm família, também sofrem, aquele policial que passa na frente da sua casa numa viatura, ele tem família, ele tem um coração, então está na hora de acordar, ouvir, falar, agir, pensar e juntos nós temos que fazer uma transformação, porque alguém agora, nesse exato momento, em algum lugar, implora pela nossa ajuda. Eu fiz uma brincadeira aqui, ora por nossa ajuda. E nós estamos aqui pensando no que vamos fazer, no que vamos jantar, almoçar, tomar café, se vamos viajar, se vamos tirar férias. E não estou falando que isso não é importante, é muito importante sim, mas nós temos uma sociedade lá fora que está gritando, e muitas vezes quem está gritando somos nós. Eu passei por todas aquelas dificuldades que eu listei para vocês, desde a primeira até a última, e é por isso que eu consegui transformar, transmutar e construir algo diferente. E no caminho que eu estava vindo aqui para essa apresentação, alguém virou para mim na rua, que eu falando com o morador de rua, ele disse, eu não aguento mais sofrer. E quando uma pessoa diz para você que não aguenta mais sofrer, são muitas daquelas que vão se suicidar algumas vezes. E talvez ela tenha coragem para se suicidar, precisa ter muita coragem para tirar a própria vida. Mas às vezes a dor é tão grande e ela fala, eu não aguento mais sofrer. Como é que eu vou ficar parado inerte com uma frase dessa? Então, quando alguém diz para você, e você sabe na tua família que não aguenta mais sofrer, eu digo para todos os componentes da família, primeiro, filhos, ajudem os pais a lembrarem de algumas coisas que eles já esqueceram, da importância, por que eles construíram a família, que hoje querem trabalhar que nem loucos, estão esquecendo nesse mundo acelerado de coisas importantes dentro da própria família. Filhos, vocês ajudem os pais a lembrarem de como foi a puberdade deles, como foi os sonhos que eles tiveram. Conversem com os pais para entenderem coisas que vocês mesmos estão passando. Pais, ajude os filhos no caminho de todas as dificuldades que vocês já conheceram. Deem força para eles entenderem o mundo onde eles estão vivendo. E para encerrar eu digo, e você? E você, o que vai fazer? Você, mais preparado, seguirá feliz pelo que ainda restar de toda maravilhosa jornada que todos nós temos pela frente. Reflexão é a regra. Então, nunca se esqueça, último conceito, nunca se esqueça, você é a pessoa mais importante do universo. Todo o projeto disso daqui está dentro de cada um dos módulos, eles vão crescendo, conversando com o outro para mostrar para você, para provar, retoricamente sim, que isso aqui está sendo feito para dar certo. Projetos estão sendo feitos para gerar evidência científica em vários conceitos. Conceitos vão mudar, nós vamos construir cada vez coisas melhores, até com a sua ajuda, com mensagem que você vai poder passar para a gente, por e-mail, por WhatsApp, não importa. Participe dessa transformação que a gente está querendo trazer. Então acesse agora a página, comece a olhar isso com cada vez mais carinho, acredite, eu vou repetir, não em mim, acredite em você e vamos juntos. Obrigado, Família do Futuro, um instituto que está totalmente aberto para você.